Olá, amigos. Meu nome é Rodrigo Farias. Estou aqui hoje para fazer um pequeno estudo com vocês sobre a compaixão. E com base num texto, um trecho de uma mensagem dos Espíritos dada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, em que o Espírito, que assina apenas como Miguel, em 1862, ele diz o seguinte: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. A piedade de que o Espírito fala aqui é o que a gente geralmente costuma chamar, na filosofia, né, até no discurso religioso ao longo dos séculos, de compaixão. O que é compaixão? Né? A palavra já sugere o significado. Paixão no sentido de emoção e com no sentido daquilo que é compartilhado, que é feito junto. Então a compaixão, uma tradução assim meio ao pé da letra, seria mais ou menos algo como sentir junto. E, no entanto, a compaixão, ela não é um sentir junto qualquer. Ela é voltada para um espírito, uma ação de solidariedade. Ela é diferente, por exemplo, é outra palavra muito próxima e que está na moda hoje em dia, né? Ela não é exatamente a empatia. Empatia é, segundo os psicólogos, estudiosos disso, é a capacidade de você sentir o que o outro sente, de você sentir junto com ele a mesma coisa. O que é sugerido na raiz, né, da palavra compaixão, mas na verdade é o conceito diferente. Então, o outro sofre, eu sofro com ele. Tem outro termo que é próximo no significado, embora a gente no dia a dia não use tanto nesse sentido, né? Que é a simpatia, que muita gente define como uma capacidade de entender o que o outro sente, mesmo que eu não sinta. Então, eu vejo alguém sofrendo, eu entendo, leio, né? Interpreto aquilo como sendo sofrimento, e mesmo que eu mesmo não esteja sofrendo, eu consigo entender como é aquilo. E muitas vezes, né, no sentido que a gente está no dia a dia, isso me predispõe a uma atitude simpática, uma atitude favorável àquela pessoa. A compaixão é muito próxima disso, mas ela vai um pouquinho além. E por isso ela é considerada uma virtude por muitos filósofos que pensam nessa coisa de ética e moralidade. Por quê? Porque a compaixão, ela não se limita apenas ao sentimento. Ela se traduz na vontade de fato, né, disposição para a ação, para socorrer o outro. Quando o Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da piedade, na verdade ele está se referindo a isso. Não é um meramente sentir pena porque o outro está sofrendo. É o abrir-se para o sofrimento dele e no espírito da caridade, que é uma das coisas mais enfatizadas em toda a literatura espírita, é o espírito de me abrir para o sentimento, o sofrimento dele, me dispor a uma atitude de simpatia, né? De solidariedade com ele, e a partir daí, por isso que ele diz, né, que abre o caminho para a caridade, eu me dispor a efetivamente ajudá-lo. Então, na verdade, a caridade, muitas vezes, ela é precedida desse sentimento, da compaixão. Isso em relação
a, a compaixão no sentido clássico, né, que é o que o Miguel usa no texto, de você sentir compaixão por aqueles que sofrem. Mas é claro que a caridade ela não precisa se limitar àqueles que sofrem. Né? Mas eu preciso esperar que alguém apareça se esgoelando na minha frente, caindo em prantos, ou ostentando uma situação absolutamente horrível, né, ou lamentável, para que eu tenha uma atitude caritativa em relação a ele. E, na verdade, o sentimento de compaixão, né, ele não precisa se traduzir apenas nesse sentimento óbvio, né, mais simples, mais básico, mais instintivo até, de solidariedade com alguém que está sofrendo. Porque se a gente olhar do ponto de vista mais elevado, né, assumir aquilo que o Kardec chama do ponto de vista da imortalidade da alma, todos nós, do mais alto ao mais baixo, todos nós que temos ainda que passar por este mundo que ainda luta com um monte de problemas, todos nós que, seja no berço de ouro, seja no barraco mais humilde, ou mesmo na rua, né, todos nós passamos por desafios, dificuldades, angústias. Todos nós compartilhamos, apesar de todas as nossas diferenças individuais, todos nós compartilhamos uma mesma condição humana. Todos nós somos espíritos, no fundo. E estamos na Terra pelos mesmos motivos. E se a gente olhar desse ponto de vista, dessa perspectiva, a rigor, todos nós somos merecedores de compaixão em algum nível. E isso é uma coisa muito interessante da gente refletir, porque se é verdade que nós todos temos essa disposição, mínima que seja, né? Algumas pessoas têm mais, outras parecem ter menos, mas todos nós temos instintivamente esse senso de solidariedade com o nosso próximo. A gente vê isso em crianças muito pequenas, né? Todo mundo que já conviveu um pouco com uma criança pequena sabe que se, por exemplo, você tem às vezes você está lá mal, ou triste, ou chateado com alguma coisa, e vem a criança e ela te faz um carinho, ela te dá um abraço, ou faz alguma coisa assim. Até animais, muitas vezes, né, um cachorrinho, um gatinho, conseguem às vezes perceber isso e vem nos fazer um afago quando percebe que a gente está para baixo. Isso é um sentimento de solidariedade, né, uma demonstração de afeto, né, uma demonstração de cuidado. E isso é instintivo. Nós somos feitos para viver juntos. Instintivamente, nós somos feitos para viver em sociedade. Né? O Livro dos Espíritos vai dizer lá na Lei do Progresso, na Lei de Sociedade, perdão, que nenhum de nós progride sozinho. Precisamos uns dos outros. Nenhum de nós é feito para ser autossuficiente e separado. Isso é uma ilusão individualista, né, da nossa cultura. Nós precisamos uns dos outros. Até no sentido mais material mesmo. A roupa que eu uso não foi feita por mim, a casa que eu vivo não foi construída por mim, e mesmo que fosse construída por mim, eu preciso de materiais que são providenciados por outros, que chegam a mim graças ao esforço de outros. Então, ninguém é autossuficiente, isso é uma ilusão, isso é uma balela. Espiritualmente, não é muito diferente. Nós não evoluímos sozinhos. Embora sejamos criados individualmente, nós precisamos uns dos outros para conseguir aprender, para evoluir, para transcender, tanto no sentido material mesmo, básico. Né? Se eu estou aqui hoje é porque alguém me criou, alguém cuidou de mim quando eu nasci, satisfez minhas necessidades materiais. Se eu sei falar é porque alguém me ensinou a falar, né? Alguém cuidou de mim. Isso vale para todo mundo. E no sentido espiritual também, né? Porque nós crescemos, nos tornamos humanos através da observação, da imitação de outros, dos modelos que a gente tem, para o bem ou para o mal. Mas o nosso jeito de falar, o nosso gestual, o nosso vocabulário, a língua que a gente usa, as ideias que a gente maneja, né, os códigos de conduta que a gente adota, os comportamentos que a gente fazem com que a gente compõe um vocabulário espiritual para viver em sociedade, digamos assim, mental, emocional, tudo isso é aprendido. Embora a gente traga conteúdos de outras vidas, esses conteúdos também foram aprendidos coletivamente. Não brotam do nada.
na nossa mente. Então, nós precisamos uns dos outros. E por isso mesmo precisamos também sermos solidários uns aos outros. Porque se estamos aqui é porque alguém se importou conosco. Então, compaixão, solidariedade, caridade, não são meras palavras bonitas. Elas são, na verdade, a essência da vida humana. Elas são a essência da sociedade. Elas são a essência do que nos torna uma humanidade mesmo. Inclusive no sentido espiritual. Nesse exato momento, nós temos conosco, ligados a nós de alguma forma, segundo o Espiritismo, nós temos nossos guias espirituais, nossos mentores, nossos amigos, que zelam por nós de mil formas diferentes, de forma que ninguém está realmente sozinho. E até quando a gente tem os tão famosos obsessores, de os quais se fala tanto, eles também têm conosco uma relação. E muitas vezes essa relação nasce de opções nossas, de coisas que nós fomos cunhando ao longo de muitas vidas. Então, estamos sempre em relação com alguém. Até quando a gente aparentemente acha que não quer se relacionar com ninguém. Então, isso me lembra um pouco uma historinha que vem do confucionismo, né? Uma doutrina, uma filosofia chinesa que alguns consideram religião, mas isso é meio discutível. E que um dos seus maiores líderes, né, pensadores, é conhecido aqui no Ocidente como Mencius. E tem um trecho dos escritos do Mencius em que ele pede que a gente imagine assim, a história de um homem que está passando no caminho e aí ele vê uma criança que está prestes a cair no fundo de um poço. O que ele faz? Muito provavelmente ele vai sentir o impulso de ajudar. Ou, na pior das hipóteses, vai ficar meio chocado ao ver aquilo. O perigo para a criança o afeta. E não o afeta, e esse impulso de ajudar, ele não vem porque eles tenham calculado que vai ter vantagem, que se ele ajudar a criança, ele vai fazer amizade com os pais, que alguém vai dar alguma coisa para eles, ele fizer isso. É instintivo. É um impulso. A gente vai lá e ajuda. A gente vê uma criança caindo, a gente vai lá e pega, se tiver ao nosso alcance. Né? Isso é normal. Mas ele diz que o cultivo moral é justamente você, a partir desse impulso que todo mundo tem, você conseguir fazer com que isso se traduza num hábito, numa atitude geral de benevolência, numa atitude geral de querer ajudar os outros, mesmo que não necessariamente eles tenham que estar em perigo de cair no fundo do poço imediatamente. Isso é só a raiz, isso é a sementinha, é aquilo que a gente já traz em nós. Mas, na visão dele, o desenvolvimento da moralidade é você fazer com que esse impulso de ajuda se torne habitual. E a partir daí, isso nos leva a uma outra historinha oriental, que eu acho muito boa, porque traduz um pouco isso dos sentimentos celestes de que o Miguel fala, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma história contada pela Monja Coen. Monja Coen, para quem não sabe, se vocês estão assistindo isso no YouTube, ela pode estar a um clique de distância, uma monja zen budista que está muito famosa no Brasil, uma senhora já sempre com aquele manto, calva, a moda dos monges. E num desses muitos vídeos que ela tem na internet, ela conta a historinha de um monge que é tibetano, e que sofreu muito quando a China invadiu o Tibete no início da década de 50. A Revolução Chinesa foi em 49 e parece que no ano seguinte já eles invadiram o Tibete e conquistaram o Tibete, que até hoje foi incorporado à China e ainda tem umas tentativas de independência, mas enfim, foi como toda invasão militar, foi uma coisa feia, muita gente sofreu, eles foram atrás das lideranças políticas e religiosas do país, e entre as quais estava esse monge que consegue, depois de um tempo, e sofrer bastante nas mãos dos chineses, ele consegue fugir para a Índia e encontrar o Dalai Lama, que também era um refugiado dessa invasão. O Dalai Lama hoje vive na Índia, mas originalmente ele era do Tibete, e fugiu de lá ainda jovem, e não volta para lá por questões políticas. Então, o Dalai Lama pergunta a esse monge o que o perturbou mais nessa jornada difícil que ele teve sobre o jugo dos chineses e a fuga. O que ele o fez sofrer mais?
né? Era o frio enorme, né, lá do alto do Himalaia, aquelas montanhas cheias de neve, a dificuldade da viagem para fugir, foram as torturas que ele sofreu. O que houve, né? E a resposta foi que o mais assustador, o que mais o perturbou, não foi nem o frio, nem a tortura, mas foi que, quando ele estava lá sofrendo, né, sofrendo mil abusos das mãos dos chineses, dos maus tratos, aquela coisa toda, teve um momento em que ele sentiu que ele estava quase deixando de sentir compaixão em relação àqueles que o torturavam. Ou seja, quando ele, um monge, né, alguém que dedica a sua vida a viver aos princípios do budismo, dos quais a compaixão é um dos maiores, né, Buda diz que tudo é passageiro, né, o mundo é transitório, cheio de sofrimento, e que a atitude correta diante disso é o desapego, mas também a caridade, que nós chamaremos de caridade, né, o auxílio aos outros para que não sofram mais. E esse monge ele diz que quando ele sentiu que estava se deixando levar por aquela situação e não estava mais olhando para o seu torturador como alguém digno de compaixão, como ser humano como ele, iludido ali, né, se deixando levar pela crueldade, né, se deixando levar pelo equívoco, que espiritualmente é isso, é um equívoco, de impor sofrimento ao outro. Esse foi o momento que realmente o monge se perturbou, em que ele entrou em contato com sua própria humanidade, né, a sua própria imperfeição ainda. Dificuldade de manter aquele exemplo que Jesus deu, né, na cruz, quando ora ao Pai e pede que ele os perdoasse, porque eles estavam ali, né, matando ele de uma forma mais bárbara possível, que o Pai os perdoasse porque eles não sabiam o que faziam. E não sabiam mesmo, porque quem olhasse aquela cena de Cristo crucificado imaginaria que quem merecia a pena era ele, Cristo, porque ele estava sofrendo, fisicamente falando. Mas na verdade, quem estava ali preparando o leito para um grande sofrimento, quem estava ali cometendo um grande erro, quem estava realmente indo contra os próprios interesses do ponto de vista espiritual, eram os supostos vitoriosos, eram aqueles que tinham conspirado para que aquela crucificação acontecesse. Aqueles que se deleitavam no sofrimento, na morte, para aqueles que, em nome de um poder temporário, de algumas vantagens que só vão durar alguns anos ou décadas, não deixavam que o sofrimento alheio os detivesse. Que eram capazes de crucificar pessoas porque elas causavam alguma inconveniência a eles. Isso valia tanto para as elites judaicas, né, que teriam sido as responsáveis pela condenação de Jesus, como para os próprios romanos, que estavam ali de poderosos, estavam conquistando tudo pela força. Né. Do ponto de vista espiritual, aquela situação de cegueira, de ignorância, de não saber o que se estava fazendo, de não entender as consequências e o erro, o tempo que se perde ao impor voluntariamente sofrimento e dor a outro, isso merece compaixão. Então, na verdade, não é o pobre miserável, não é o doente necessariamente que merece compaixão apenas. É claro que se ele precisa, a gente deve ajudar dentro das nossas possibilidades, a gente deve ajudar, nossa obrigação como ser humano. Mas não achemos que são só as pessoas que estão nesse sofrimento mais ostensivo, mais visível, de natureza mais material, né, que a gente consegue ver, né, e ouvir. Esse não é o único sofrimento que existe. Às vezes não é nem o mais profundo, nem o mais duradouro. Existem sofrimentos muito piores, que mesmo que não sejam visíveis com os olhos da matéria, eles são visíveis com aquele que percebe as coisas pelos olhos do Espírito. Então Jesus sabia que aqueles que o estavam crucificando em nome de interesses egoístas também mereciam compaixão, porque aquilo traria sofrimento para eles. E talvez já estivesse trazendo há muito tempo, eles ainda não conseguiam perceber para se libertar disso. Porque a gente aprende com a doutrina espírita que o mal, no fundo, o mal é ignorância. O mal
é não entender as leis divinas e, portanto, não conseguir cumpri-las. Ao passo que a felicidade é quando a gente se harmoniza com essas leis divinas. Ora, essas leis divinas recomendam, entre muitas outras coisas, mas na essência elas recomendam o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo o resto é um comentário, todo o resto é derivação. Ou seja, a cooperação com o outro, a busca da benevolência, a capacidade de sentir compaixão, né? E de fazer dessa compaixão a base da nossa relação com o outro, dentro das nossas possibilidades, essa é a chave para a verdadeira felicidade. É isso que faz o espírito verdadeiramente evoluir. É isso que faz com que a gente cresça do ponto de vista da eternidade. Não é ter riqueza, não é ter poder político, não é ter autoridade, não é ter uma vitória temporária sobre inimigos que são imortais tanto quanto nós e que a gente vai encontrar mais à frente. Então, na verdade, esse é o verdadeiro ganho, você conseguir perceber isso e se libertar desses hábitos do egoísmo, do orgulho materialista. E a compaixão abre o caminho para isso. Por mais que ela seja instintiva, todas as nossas emoções nascem de instintos, né? Mas elas não precisam ficar no nível dos instintos. À medida que o espírito evolui, ele as refina, as aperfeiçoa. Então, o amor no sentido espiritual deriva disso. Na raiz é o instinto? Sim, é. É um amor primeiro por aqueles que são da sua família, pelos filhos, pelos filhotes, e depois, à medida que a gente vai se humanizando, a gente vai expandindo isso, vai tornando isso mais duradouro. Isso vai crescendo. Ou seja, existe uma diferença, uma certa ligação entre o amor instinto, que até os animais têm, e o amor universal, que é o que os grandes espíritos, os espíritos mais evoluídos, conseguem sentir. E o que energiza a ação deles. E a compaixão nada mais é que um impulso, um combustível íntimo do espírito para que a gente possa dedicar as nossas energias, os nossos interesses, nossos olhares para tornar esse interesse pelo outro, essa busca do amor universal, ação. Você precisa sentir compaixão, né, no sentido lato, para fazer caridade? Não necessariamente, não conscientemente. Você não precisa ter um turbilhão emocional para se pôr numa atitude de fazer caridade com o outro. Mas muitas vezes no começo a gente ainda precisa, porque a maioria de nós ainda não faz disso um hábito tão bem desenvolvido assim. A gente ainda precisa desse impulso. Por isso, o Miguel diz lá na mensagem, né? Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, porque elas nos empurram para que a gente se abra à necessidade do outro. E claro, a partir desse impulso, a gente vai ter que ter a sabedoria de saber como ajudar, como ser útil ao outro. Porque senão a gente corre o risco de cair no que alguns autores dos monges tibetanos também, né, alguns budistas tibetanos chamam da compaixão idiota, que é aquela ideia de que eu devo dar ao outro o que ele quer, mesmo que isso não faça bem realmente a ele, porque eu não consigo suportar vê-lo sofrendo. Bom, quem é mãe, pai ou professor sabe o que é isso. É quando a criança pede muito uma coisa que a gente sabe que a gente não deve dar para ela, mas como a gente não aguenta ouvi-la chorando, insistindo, né, perturbando, fazendo birra por aquilo, a gente dá. Mas a gente dá por nossa causa, a gente não dá por ela. A gente dá para se livrar de um incômodo, não porque vise o bem dela. Essa é a compaixão idiota, né, no dizer desses autores. Quando a gente, na verdade, se torna cúmplice da imaturidade do outro, fazendo não o que é melhor para ele, mas simplesmente porque ele está pedindo muito e nos perturbando muito com aquilo, a gente quer se livrar da perturbação. Então, a caridade ou a compaixão bem aplicadas, elas precisam de um toque de sabedoria, precisam de prudência, elas precisam de ter um pouco de inteligência também, para saber distinguir o que é realmente o bem a ser feito. E às vezes o bem a ser feito é dizer não. Às vezes o bem a ser feito
deixar que uma situação atinja seu curso. Às vezes, a gente vai ter que usar do discernimento para saber como ajudar melhor, como ser mais caridoso em determinado momento. Nem sempre é fazer o que o outro quer, né? Como a gente vê tanto na literatura espírita, às vezes as pessoas pedem em preces coisas que na verdade fariam mal a elas. Elas pedem benesses materiais que não estão preparadas ainda para lidar. Elas pedem a cura de uma doença que justamente é o que está fazendo a pessoa parar para pensar em coisas mais elevadas e para começar a ver as coisas mais no sentido espiritual. Ela pede mil coisas que ela não sabe que podem não lhe fazer bem. Pode nos casos, pode ser que não no outros. Como crianças quando pedem coisas. Às vezes a criança pede algo que vai ser bom, né? Ela quer uma fruta. Você sabe que a fruta pode ser saudável, então você dá. Que ótimo que ela gosta. Mas às vezes o que ela quer é se encher de chocolate o dia inteiro e a gente sabe que isso não faz bem. Por mais que ela possa gostar na hora, mas não faz bem para ela. Então a gente não deve fazer e permitir que ela possa ter isso. Então, essa noção do que é a piedade ou a compaixão, prefiro a compaixão. A piedade pode ser confundida às vezes com pena ou devoção religiosa, que são sinônimos para esse tipo, para essa palavra, piedade. A compaixão ela pode ser muito útil, mas ela exige de nós também um mínimo de reflexão e discernimento para que ela possa ser bem direcionada e não se torne essa tal compaixão idiota que nossos irmãos budistas falam. Então, procuremos sim ter sempre em mente o ensino de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, para que possamos nós também, né, fazer esse cultivo moral de que o Mencius fala, né, e possamos nós também nos abrirmos a uma maior harmonia com as leis divinas, porque aí sim nós desenvolveremos uma verdadeira felicidade. Não a felicidade necessariamente de tirar fotos bonitas no Instagram. Não a felicidade de sair, deixar as pessoas com inveja porque temos coisas, ostentamos coisas. Mas a felicidade, a autorrealização de quem sabe que tem um sentido na vida, de que não está aqui à toa e que está cumprindo o que veio aqui fazer. Isso é a verdadeira felicidade como espírito. E é para essa felicidade que a doutrina espírita nos guia e nos encoraja a buscar. Então é isso, meus amigos. Tenham um excelente dia, né? E que Deus nos abençoe sempre. Até a vista.